Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova apresenta Como Jesus de Nazaré, de Padre Delton Filho. Livro da editora Canção Nova. Leitura Padre Delton Filho. Apresentação. Com imensa satisfação apresento aos diletos leitores o livro Como Jesus de Nazaré, de autoria do Padre Delton de Oliveira Filho, natural de Uruaçu, membro do clero desta diocese e fundador da comunidade Coração Fiel com sede em Rialma, Goiás. O meu relacionamento com o autor vem de longa data, desde os tempos em que fui pároco da Catedral de Uruaçu, onde atuei de 1987 a 1998. Quando o conheci, era ainda adolescente, coordenador do grupo de coroinhas da paróquia São Sebastião de Uruaçu. Desde então, nasceu entre nós uma profunda amizade e nutro por ele uma grande estima e admiração pelo seu elevado testemunho como cristão e sacerdote fiel à Igreja. Ler o presente livro foi uma oportunidade ímpar para rever e acolher os caminhos da graça divina no meu itinerário de vida. A temática e linguagem são simples e cristalinas, ao mesmo tempo em que são de uma sobeja profundidade. O encadeamento lógico dos temas relacionados à vivência do cristão se aglutina em um ponto de partida e de chegada, a restauração humana, a partir da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. A pessoa humana criada por Deus é dotada de inteligência, de vontade, de liberdade e de desejo pelo fim último. Santo Tomás de Aquino, na esteira de Aristóteles, nos ensinou que o fim último é Deus. O autor deixa essa temática irrigar sua obra e pontualiza com propriedade a vontade de cada um a partir do quero, que expressa a propulsão interior pessoal, em vista de sua realização no tempo e na história. O quero, auxiliado pela luz da verdade e pelo dom da graça divina, faz da pessoa humana um facho do divino no coração do mundo. Esse trabalho chega em boa hora e muito ajudará o processo formativo das pessoas que desejam se consagrar a Deus no serviço eclesial ou viver o engajamento leigo com a maturidade humana dos que aspiram à santidade de vida. O viés da antropologia cristã perpassa todo o texto como resposta às grandes preocupações atuais da Igreja, já externadas pelo saudoso beato João Paulo II e abundantemente aludidas pelo Papa Sua Santidade Bento XVI. Diante da atual crise do humano, que promove e aprofunda cada vez mais o vazio de sentido e estraga a imago Dei, imagem de Deus, que a pessoa humana ostenta em si, o presente livro nos aponta o caminho do encontro com a verdade de nós mesmos e as possibilidades da grande restauração em Cristo, a verdade eterna. Trata-se de uma obra carregada de esperança e se converterá num vademecum para os formadores e formandos que desejam alcançar a maturidade humana, afetiva e espiritual para bem conviver comunitariamente. Os 10 capítulos auxiliarão o ouvinte a estabelecer um projeto de crescimento humano e interior a partir do encontro pessoal com o Senhor Jesus. De forma ordenada, os temas propostos contribuirão para que o ouvinte deixe sua história ser iluminada pelo esplendor da luz do ressuscitado. Permite, ademais, a quem o ouvir com determinação, rezar com sua história e atualizar o seu existir de forma nova e objetiva em Cristo. Este áudio nos ajuda a encontrar uma proposta de itinerário espiritual
para quem deseja a grande cura que abrange os aspectos vitais da história de cada um. Inegavelmente, ajudará quem deseja alcançar a verdadeira liberdade em Cristo, a se tornar nova criatura nele. A grande cura ocorre quando se deixa o Espírito Santo tecer o fio da graça divina na história pessoal, sobretudo nas áreas conflituosas e amarguradas. É preciso, antes de ser santo, ser gente. Querer ser a partir do ser de Cristo é o projeto de todo batizado que deseja empenhar-se no seguimento do Senhor como discípulo e missionário de nosso tempo. Nada neste mundo pode oferecer algo que se iguale à satisfação de querer ser em Cristo. No presente trabalho, o ouvinte encontrará caminhos bem arejados para fazer de sua vida e de sua história um romance eterno com o Senhor. Boa escuta e feliz vivência dos ensinamentos aqui propostos. Com certeza, você, após meditar sobre os ensinamentos aqui elencados, não será mais o mesmo ou a mesma, pois terá encontrado sua verdadeira imagem restaurada em Cristo. Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Rubiataba e Mozarlândia. Introdução. Certa vez, um jovem se aproximou de mim e disse: Padre, eu só quero ser feliz. O que devo fazer? Olhando a sinceridade nos olhos brilhantes daquele jovem e me sentindo honrado por ouvir aquilo de um rapaz que nem era católico, senti um frio no estômago. Que responsabilidade! Tinha tanta coisa para falar, mas deveria ser claro e direto. Não poderia despejar filosofeis, nem teologueis, do jeito que li nos livros quando estava no seminário. Ele não entenderia e, quem sabe, poderia até se sentir ofendido. Contudo, sei e creio que na filosofia e na teologia encontramos verdades que podem nortear a vida do homem atual, pois essas ciências cumprem esse papel há séculos. O que fazer? Lembrei-me então da simplicidade e clareza do diálogo que um dia Jesus teve com um rapaz, há 2000 anos, narrado pelo evangelista Marcos. Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Conheces os mandamentos. Não cometerás homicídio. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não levantarás falso testemunho. Não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Marcos 10, de 17 a 22. Eu estava diante de algo semelhante. O Espírito Santo me deu uma resposta bem clara naquele momento. Eu respondi ao jovem: imite Jesus. O jovem que encontrou Jesus não era diferente do jovem que veio ao meu encontro. E não é diferente de mim nem de você, caro ouvinte. Dentro de nós existe uma extraordinária força que nos questiona incessantemente sobre nossa felicidade. Como posso me compreender? Como posso confiar em alguém se até meu melhor amigo me traiu? Para que nasci?
Deus existe? Onde posso encontrá-lo? Posso falar com Deus em casa? Por que devo ir à igreja? Por que dizem que a Igreja de Cristo é a católica romana? Por que amar dói tanto? Por que dizem que não posso fazer o que eu quero com o meu corpo e a minha sexualidade? Estas perguntas têm respostas. Sou amigo de pessoas que conseguiram responder muitos destes questionamentos interiores através do que trataremos nos capítulos que seguem. Esses amigos fizeram um caminho, um itinerário de formação humana e espiritual. Deu muito certo para eles. Já nesta introdução, o próprio Cristo se aproxima de você, como fez com o jovem rico. Fixa os olhos nos seus, ama você e convida: vem e segue a mim. Por favor, pare de ouvir agora e pense. Cristo espera uma resposta sua. Aceite esse desafio e continue a ouvir. Deus nos deu duas capacidades especiais chamadas inteligência e vontade. A inteligência entende e a vontade quer. Através da vontade, somos chamados a querer o que é certo. Somente aquilo que é certo pode me fazer melhor, maior e feliz. Através da inteligência, somos convidados a entender mais sobre nós, sobre os outros e sobre Deus. Só assim descobriremos o que é certo. Por isso, o querer é muito importante. Mas não basta querer. É preciso querer aquilo que é certo, o que vai agradar a Deus, completar os outros e nos fazer feliz. Com certeza você conhece alguém que já falhou nesses princípios. Quis e fez o que não era certo, se prejudicou por dentro e por fora e entristeceu os outros ao seu redor. Quem não usa a inteligência, nem quer o que é certo, é uma bomba relógio. Torna-se um perigo para si e para os outros, além de frustrar o plano de Deus para a sua vida. Conhece alguém assim? Se sim, ajude-o para que a bomba não estoure perto de você. Desarme-a. Quando Cristo encontrou um jovem assim, tentou ajudá-lo. Então, imitemos Jesus. Vou falar de alguém que deu certo. Um homem que nasceu há 2 milênios, que foi inteligente e quis apenas e tão somente o que era absolutamente certo. Jesus de Nazaré. Se você já o conhece, vai reencontrá-lo nestes capítulos. Se não o conhece, não vai se arrepender se aceitar a aventura de escutá-los. Antes de prosseguir, peço apenas uma coisa. Inteligentemente, queira conhecê-lo. Estou certo que no final você concordará e dirá junto comigo: quero ser como Jesus de Nazaré. Boa escuta! Quero ser como Jesus. Podemos perceber na leitura atenta das páginas do Evangelho como é intrigante a pessoa de Jesus. Um homem diferente de todos os outros. Era por isso que multidões o rodeavam, e alguns se acotovelavam violentamente em busca de tocar-lhe apenas o manto. Aqueles que o encontravam, quando ouviam Jesus chamar Deus de Pai, se apaixonavam imediatamente por Deus. Revelou-se Filho do Pai do céu. Na cultura judaica era comum tratar Deus como um ser infinitamente superior e, portanto, de certa forma, distante de suas criaturas. De repente, chega um jovem pregador, um nazareno, filho de carpinteiro, que começa a falar de um jeito diferente e vai confirmando que Deus está perto da gente.
Tudo em Jesus era comum, ordinário. Mas o extraordinário era que o que nos outros era comum, nele era diferente. Tão diferente que o extraordinário lhe parecia ordinário, comum. Não havia explicação simples para isso. Era preciso ver para crer. Todos que ouviam falar dele sentiam vontade de encontrá-lo pessoalmente e comprovar o que dele se ouvia. Suas palavras comoviam o povo e faziam com que multidões o seguissem pelas estradas da Galileia. Era um homem diferente. Mas por que era diferente? Era de uma raça superior? Não. Era um homem verdadeiro, nascido de mulher, filho de Maria, e exatamente por isso causava tanto impacto. Um homem como os outros, mas diferente dos outros. Percebemos em Jesus a plena maturidade que um ser humano pode alcançar. Era Deus. Deus verdadeiro que não traiu sua origem humana e assumiu tudo aquilo que nós somos, exceto o pecado. Desde o exílio no Egito até os derradeiros momentos antes da ascensão, Jesus é intrigante, fascinante e brilhante. Jesus provou com a própria vida que o ser humano pode ser melhor. Ele é exemplo de que somos capazes de atingir um grau de maturidade ideal e de nos realizar em todos os aspectos. Quem não gostaria de ser como ele? Não por causa da fama que o imortalizou na cultura de mais de 20 séculos de história, mas porque ele era alguém realmente realizado como homem. Reflita comigo sobre 2 aspectos a respeito de Jesus Cristo que apresento a seguir. Jesus, filho de Maria. O filho de Maria era humano de verdade. Deus poderia ter enviado seu filho ao mundo na forma de um anjo, puro espírito. Todavia, para escândalo do céu, Deus quis que seu divino filho nascesse vestido com a nossa pele. Um anjo colheu da Virgem Maria o consentimento e deixou-lhe o aviso de que o Espírito Santo lhe fecundaria o ventre, fazendo gerar o Emanuel esperado por todos, cumprindo o desejo do Pai Eterno. Então aconteceu o evento que marcou para sempre a humanidade. Em uma pequena cidade da Judéia, atual Palestina, paupérrimo, nasceu Jesus. Aquele que criou o tempo se encarcerou no tempo, sujeitou-se, humilhou-se, manifestou-se na carne mortal aquele que é imortal. Escândalo no céu. Deus se fez homem. Aquele que criou o universo e domina a eternidade se resumiria na pele de um ser mortal. Escândalo na terra. Deus visita suas criaturas e elas não o recebem. Aquele que pode trazer a libertação visita o povo escravo e este não o reconhece. O céu então se ajoelhou para adorá-lo. O firmamento se pintou de luz e uma estrela brilhou para alardear o momento. Os anjos proclamavam: é Deus. Um andarilho, diante da cena, diria: é menino. Hoje nós sabemos, era o menino Deus. A trajetória terrena de Jesus poderia ser considerada a trajetória de um fracassado. Nasceu pobre, passou seus primeiros anos como exilado, deixou para trás um rastro de inocentes assassinados em seu lugar. Cresceu em meio a uma realidade cruel de dominação política e de opressão militar. Pregou o bem, porém, mal compreendido e mal amado, foi traído por um dos seus amigos íntimos e, condenado, padeceu o pior dos castigos, morrendo crucificado. Até depois de morto, não deixou de ser pobre. Nasceu sem casa e agora, morto,
não tinha túmulo para ser sepultado. Nasceu em um lugar emprestado e foi sepultado em um túmulo emprestado. Passar por pelo menos a metade dessas desgraças seria a desculpa para se considerar o pior ser deste mundo. Mas preste atenção, Jesus foi feliz. Ele venceu as situações tenebrosas do mundo. Revelou-se alguém profundamente realizado na sua vida, mostrou-se pleno de humanidade e maturidade. Jesus mostrou maturidade na família. Quando pequeno, foi obediente a Maria e José, crescendo em estatura, graça e sabedoria diante de todos. Soube esperar até os 30 anos para começar a sua vida pública, levando a boa nova do reino. Quando falava, não transpareciam traumas pelo seu passado ou pelas agruras que marcavam aquela época. Tratava a todos com tanta doçura que não parecia ter tido qualquer infortúnio em casa ou na vida. Jesus mostrou maturidade nas ações sociais. Diante da opressão política e militar do seu tempo, não se revoltou nem se mostrou mais amigo das autoridades e dos ricos, pois tratava a todos com igualdade. Todavia, não se calou diante da injustiça e da mentira. Foi capaz de elogiar uma virtude nas prostitutas e criticar a hipocrisia de alguns sumos sacerdotes, porém, sem compactuar com os pecados de ambos os lados. Revelou-se solidário com os aflitos e os pobres. Conseguiu enxergar para além das insígnias ou status social. Seu olhar penetrava até no coração dos circunstantes, não se prendendo a aparências e fazendo vir à tona o íntimo. A todos tinha uma palavra de orientação que gerava justiça. Por vezes, além de dar uma palavra, dava o pão para saciar a fome física. Jesus mostrou maturidade nas atitudes. Todos o admiravam porque ele era íntegro e não se mascarava. Era o que dizia e falava o que era. Um homem transparente. Não se deixou levar pela fama e soube pregar a humildade com o próprio exemplo. Equilibrou as horas de encontro com o Pai e os momentos de contato com as multidões. Sua inteligência emocional revelava que era alguém equilibrado. Desejava cumprir a vontade do Pai e por isso não era vítima da ansiedade que hoje nos assola. Era dócil e manso, a ponto de conseguir se silenciar diante das provocações de Pilatos e Herodes no momento do seu julgamento. Contudo, soube ser enérgico e firme quando encontrou os vendilhões no templo. Não se excedia e era admiravelmente equilibrado na manifestação de suas emoções. Morreu perdoando. Ele tinha motivos para se sentir doente de depressão, mas, revelando um coração desapegado de si, ainda teve tempo de prometer o céu ao ladrão arrependido antes de morrer. Jesus mostrou maturidade na sua afetividade e sexualidade. Relacionava-se muito bem com homens e mulheres, fossem eles casados, solteiros, jovens, adultos, e também com as crianças. Era o homem de todos, sem deixar-se dominar por ninguém. Sabia receber o carinho dos outros, inclusive das tantas Madalenas que se aproximavam dele, e ele lhes devolvia o afeto ofertado com amor ágape, reequilibrando os afetos e a libido dos que o rodeavam. Amava tanto e queria ser tão de todos que preferiu não se casar. Não criticava os que se consagravam no matrimônio e participava das festas de casamento da época. As multidões que o seguiam, embora fossem compostas por gente de todo tipo, não conseguiam ver nos seus atos nada que pudesse colocar em risco sua moralidade e integridade afetivo-sexual.
Não puderam acusá-lo de nada que fizesse duvidar da sua honestidade masculina e de seu equilíbrio emocional e sentimental. Dava a cada um conforme o necessário. Devolvei, pois, a César o que é de César, disse certa vez. Escolheu 12 discípulos, 12 homens, mas não deixou de valorizar o sexo feminino. Seu círculo de amizades era o mais variado, incluindo sua mãe, Marta, Maria e tantos outros, que, embora não fizessem parte do grupo dos discípulos, não ficaram sem seu carinho e suas palavras de vida. Sabia valorizar a boa amizade, a ponto de chorar com seus amigos e por causa deles. Entendia o valor da pessoa, não perdendo a oportunidade de mostrar isso. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.